Oi pessoal, meu nome é Ezreal e hoje eu vou fazer um vídeo sobre... mais um vídeo contando as aulas de Undertale. Como eu disse que eu ia fazer no vídeo sobre Underfell. Só que, tipo, infelizmente o vídeo de Underfell não deu... recebeu pouca visualização, não recebeu o quanto que eu esperava que ia receber. Já que eu falei muito detalhadamente sobre Underfell. E eu disse que ia falar sobre Underswipe nesse vídeo, mas na verdade eu vou falar sobre Understeam. Então, pessoal, como eu já expliquei no vídeo de Underfell, eu começo pela parte da Kara, eu não começo na história da Frisk, eu começo bem do início mesmo. E vamos lá então, pessoal. Espero que vocês gostem e vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Eu vou começar com a história de Understeam. Há muito tempo atrás, existia uma espécie de urologista, um relojoeiro, uma espécie de relojoeiro assim, né? Aí ele começou, durante anos ele trabalhou para conseguir construir robôs. Na verdade, ele não chamava de robôs, ele chamava de robotas. Era uma espécie de robô que não tinha uma forma nem humana, nem de monstro. Eles não tinham forma alguma. Eles tinham uma forma simplesmente pensada pelo urologista. E então ele começou a construir tais máquinas e começou a vendê-las às pessoas, né? E essas máquinas faziam trabalhos domésticos para as pessoas, domésticos, como por exemplo fazer compras, arrumar casa e tudo mais. E muitas pessoas gostavam dos robotas que o urologista fazia. Mas um dia então o urologista se descuidou e infelizmente várias pessoas que tinham inveja do trabalho dele roubaram as plantas dos robotas e começaram a construir suas próprias robotas, sabe? Eram tipo robotas que na verdade tinham forma, agora dessa vez tinham formas humanas, né? E eram humanos bonitos, era como se fossem humanos perfeitos, entende? Daí, infelizmente, as pessoas foram achando melhor esses robotas, né? E foram de pouco em pouco se esquecendo dos outros robotas que o urologista havia feito. E então esses robôs foram descartados no lixão, onde no futuro seria o underground. Todos os robôs foram jogados lá. E isso deixou o urologista com muita raiva, já que ele gostava muito de suas criações e ele queria que todos gostassem também e que ninguém descartasse suas criações. Mas infelizmente cada um deles foi descartado. Então, o urologista se isolou da sociedade, foi para o lugar onde todos os seus robôs haviam sido jogados, seus robotas, né? E então ele começou a aperfeiçoar os robotas de uma maneira muito incrível. Pessoal, antes disso eu quero lembrar uma coisa. Antes de eu continuar essa parte da história. Na verdade, Understeam é é um conceito universal de Undertale. O que seria um conceito universal? Um conceito universal seria, alguém cria uma realidade. Essa pessoa conta poucas coisas sobre a realidade e então entrega para as pessoas poderem fazer fanfics de Undertale e contar suas próprias histórias por cima dessa realidade. Tipo Understeam. O que eu tô contando da história do urologista e tudo mais é uma parte que o autor da AL criou. Antes de, sabe, soltar a AL para todo mundo poder começar a construir. Eu pelo menos acho que é isso, porque eu não encontrei o resto da AL de Understeam. Então a Kara e o Ezreal, as histórias mais à frente, vão ser contadas através de fatos que eu mesmo pesquisei. Eu consegui achar e juntei com o que faria parte, com o que eu acho que faria mais sentido se encaixando na história. Então vamos continuar. O que o urologista fez com seus robotas, ele começou a aperfeiçoar eles de uma maneira muito incrível. Para os robotas funcionarem, eles precisavam de uma alma, que era uma alma robótica que o urologista fez para eles. Era uma alma mais ou menos assim. Essa alma ficava no corpo dos robotas, era o núcleo deles, que ajudava eles a sobreviver durante muito tempo. E, na verdade, ajudava eles a ter suas próprias emoções, suas próprias vidas, e não necessitar de ordens humanas para poderem sobreviver. Então, o urologista aperfeiçoou. O que eram só máquina e ferro, ele arrancou um pedaço de sua alma e pôs no núcleo dos robotas. E assim ele foi dividindo sua alma e pondo no núcleo dos robotas. E esses robots foram criando uma vida própria, as próprias emoções e tudo mais. E assim
ele começou a construir um reino para os robotas, e o rei e a rainha e tudo mais, e assim começou a história. Até que um dia ele foi percebendo que ele foi ficando meio fraco, já que por ele estar arrancando pedaços de sua alma e pondo em seus robotas, ele pôde ter vida, ele pôde ficar mais forte, ter mais vida e tudo mais, né? E assim, ele continuou arrancando pedaço da alma dele de pouco em pouco e dando para seus robotas. Mas infelizmente, um dia, quando ele construiu seu último robota, ele arrancou o último pedaço da sua alma e pôs naquele robota. E por ele não ter mais uma alma para sustentar o corpo se desfez em pó e o urologista se desfez no chão. Infelizmente, o último robota que foi criado, eu não sei dizer qual foi, mas então depois disso, os humanos começaram a descobrir sobre o reino robota. Eles começaram a ouvir falar sobre o reino e encontraram a área onde eles descartaram os robotas, cheio dos robotas. Então iniciou uma guerra gigantesca por causa dos robotas. E eles começaram a lutar, eles queriam destruir os robots porque eles pensavam que os robots poderiam ser um risco para eles, já que os robots poderiam querer destruir a humanidade por se desfazer deles. E infelizmente os robots não pensavam nisso, os robots só queriam ficar na deles mesmo, né? E infelizmente eles começaram a atacar os robots e tudo mais, né? E depois de uma guerra onde os dois lados, tanto os humanos quanto o dos robotas, perderam muitas coisas, perderam muitos aliados, a guerra cessou por aí e cada um ficou no seu canto. Infelizmente, vários dos robotas teve o corpo danificado e ficou muito fraco. Mas por sorte, o corpo que era destruído poderia ser trocado por outro corpo. Por eles serem robôs, eles poderiam simplesmente pegar o seu núcleo, que é esse núcleo aqui, ó, que vocês estão vendo já faz hora, né? Eles poderiam simplesmente pegar esse núcleo e instalar em outro corpo robota, assim dando mais uma chance de viver. Então, eu vou contar, esse ponto que chegou agora é o ponto até onde a autora criou sobre a AL. Agora eu vou começar a juntar e contar a própria história minha do que poderia ter acontecido no mundo de Understeam. Vamos lá. Um tempo depois, a humana Kara caiu no reino dos robotas. E Kara, ela tinha raiva dos robots porque, na opinião dela, ela achava que os robots poderiam realmente ser um risco para todos eles. Então ela queria acabar com os robots de uma vez por todas. E então ela desceu lá no subsolo para poder salvar os robotas, para poder cuidar, matar cada um deles e tudo mais. Mas então ela conheceu o Ezreal, que era um robota também. Então o Ezreal começou a cuidar dela. O Ezreal começou a tentar fazer amizade com ela, né? E então eles acabaram adotando a Kara, e a Kara acabou tendo outra visão dos robotas e acabou vivendo lá com eles. Quando um dia ela pegou uma doença e infelizmente morreu. Com a morte da Kara, pelos robotas não precisarem absorver almas, eles decidiram por a alma da Kara, a alma robótica, a alma da Kara, em um núcleo robótico, inteirinha, a alma inteira, não um pedaço da alma, a alma inteira, em um núcleo robótico. Então instalaram aquele núcleo robótico em outro robota. Então a Kara acabou se tornando robota. E o pedido da Kara, quando ela já estava no corpo de robota dela, ela pediu que levassem pelo menos o corpo dela, corpo morto dela, até a superfície e deixassem lá para que os pais dela pelo menos pudessem notar que ela morreu e pelo menos enterrassem o corpo dela, né, e pensassem nela, sabe, por causa de tudo mais, antes dela abandonar realmente a vida dela, porque ela nunca abandonou a antiga vida dela com os pais dela e tudo mais. Ela simplesmente sumiu. Ela sumiu dizendo que ia acabar correndo robota. E no final acabou ficando por lá mesmo. Então, quando o pequeno Ezreal levou o corpo pra lá, novamente a mesma história de Undertale se repete. Os humanos ficaram com raiva, atacaram o Ezreal robota. E infelizmente o Ezreal só conseguiu chegar até o reino para perecer.
Por sorte, o núcleo robota de Ezreal continua ali, no chão. Os monstros haviam encontrado o núcleo robota do Ezreal e assim instalaram um núcleo robota dele em uma pequena flor, que seria o Flowey robota. E assim, por sorte, infelizmente, Ezreal era muito fraco, né? Ele poderia ser atacado a qualquer minuto com o novo corpo robota dele. E ele ficou meio triste com isso, mas de qualquer forma um pouco feliz, né? Já que ele teria ainda o apoio de sua irmã Kara, já que a Kara pôde ficar em um corpo robota junto a ele. Até que um tempo depois cai aquela que mudaria toda a história. Frisk, uma amante do mundo robota, né? Ela não gostava dos robotas atuais, que eram robotas parecidos com humanos, né? E ela gostava dos robotas normais mesmo, os robotas verdadeiros. Infelizmente, as plantas tinham sido perdidas há muito tempo atrás, mas por sorte Frisk conseguiu encontrar essas plantas dos robotas e levou o subsolo junto com ela para ela poder explorar. Então começa a aventura de Frisk no subsolo dos robotas. Primeiro ela encontra a Toriel, que a recepciona lá no subsolo e tudo mais. E Toriel também é um robota, claro, né? E ela também se separou novamente do Asgore, né? Porque o Asgore novamente jurou morte aos humanos e tudo mais. E isso a deixou bem triste, então ela decidiu fugir e não voltar mais pro reino. Essa a Toriel da Understeam é diferente da Toriel de Undertale, pois ela não é tão obsessiva. Quando você chega no final e a Frisk pede pra ir embora, que ela tem que continuar o rumo dela de volta, né? Que ela quer conhecer todos os robots e tudo mais. Em vez de a Toriel iniciar uma batalha com você, ela vai te deixar. Pois ela sabe que é melhor deixar você ir. Você quer conhecer melhor o mundo robota, então ela simplesmente se despede de você e vai. E larga você pra ir embora. Novamente, mais à frente, você encontra Sans, que também é um robota. E Sans, ele meio que tipo... você começa a andar por lá e ele... fala com você, fica feliz de te encontrar e diz que o irmão dele é obcecado, meio que tem uma obsessãozinha por humanos, sabe? Só que não é uma obsessão do tipo como o Papyrus é obcecado no Undertale, que ele é obcecado, só que no final ele consegue virar seu amigo. No Understeam se torna um pouquinho mais difícil de você conseguir de se tornar amigo do Papyrus, já que a obsessão dele, o ódio dele é um pouquinho maior pelos humanos. Mas de qualquer forma ele mantém o seu coração otimista e puro. Então o Sans te leva um pouquinho mais à frente, te escondendo e tudo mais, e te orientando a ser uma pessoa boa, como eles fazem no Undertale mesmo. Mais à frente você conhece Papyrus, que também é um robota, né? Então, Papyrus te recepciona bem, pois por ele também nunca ter visto um humano, ele não sabe como os humanos são. Então, ele trata os humanos numa forma meio... Bem, ele não sabe o direito como é a forma de um humano, então ele simplesmente pensa que você é um robota, então ele não se importa com você muito e até tenta fazer um pouquinho de amizade com você. Mas mais à frente é a gota d'água quando ele descobre que você na verdade é um humano que entrou no mundo dos robotas e ele fica um pouquinho com raiva de você e começa uma luta com você, é claro, como o Papyrus original de Undertale. Depois de uma árdua luta, o Papyrus nota que você não é o que ele pensava, que os humanos, talvez tenham humanos como a Kara, né, que possam ser, né, bondosos igual a Kara. Então ele decide largar você pra ir. Lembrando, pessoal, digamos que a Kara e o Ezreal, o que é o Flowey no caso, né, tem meio que uma guarda separada. Por isso ele não aparece no começo, porque ele pode estar tanto na casa do Ezreal como ele pode estar na casa da Toriel, já que eles dividem, Toriel e Ezreal dividem, depois que eles se separaram, eles dividem a guarda de ambos, sabe? Tratando ambos como filhos e tudo mais. Outra pessoa que eu não falei na história de Underfell, mas que nessa daqui eu vou falar, é sobre o famoso barman Grubbs. Que, bem, é mais ou menos assim, ele é feito de metal,
Grubs não recebeu uma pintura, né? No mundo robota, ele permanece com seu corpo de metal, mesmo diferente dos outros que tiveram uma pintura em seu corpo, né? E ele é mais ou menos desse jeito. Eu só tô mostrando pra vocês mesmo porque o Grubs Robota é muito incrível. Eu achei o design dele incrível, muito bem pensado. E vamos continuar a história normalmente agora. Mais à frente você conhece, é claro, como sempre, a Guarda Real Undyne. Que é diferente do Papyrus, ela já tá viva há muito tempo e sabe muito bem como são os humanos, já que o Papyrus, sim, o Papyrus está vivo há muito tempo, mas ele não participou diretamente da Guerra Robota, já que ele com certeza foi um dos que se esconderam em meio à Guerra Robota, né? E então, Undyne, por ter participado da guerra e tudo mais, que tanto dá pra ver que ela tem umas marcas no corpo dela, tipo aquela ali na boca dela que parece uma costura, que pode ser também marcas de guerra, que ela deve ter apanhado na guerra e por sorte o corpo dela não foi danificado o suficiente, ela pôde continuar nessa batalha, ela pôde continuar com esse mesmo corpo. Então ela decide que vai parar você, ela não sabe o jeito que você só que no mundo robota, a Undyne, em vez de ela te atacar, ela ser daquele jeito dela, ela te trata um pouquinho bem, porque ela pensa também que você possa ser talvez um dos casos da Kara. Já que a Kara, ela morreu, mas ela continua viva, já que ela continua num corpo robota. Que mais à frente vai ser revelado a vocês o corpo robota e tudo mais. Depois dela, é claro, a gente conhece a famosa cientista real, Alphys, né? Que dessa vez tá com essa forma bem esquisita dela. E Alphys, bem, ela ajudou, né? Por ela ter vindo antes do Metatron, ela ajudou na construção da maior parte do mundo robota. Ela ajudou o urologista na maior parte da construção do mundo robota. E também ela ajudou a construir o Metatron. Só que na parte dos outros ela teve pouca ajuda. E na parte do Metatron ela teve a maior ajuda de todas. Ela ajudou bastante na parte da construção do Metatron. Então isso faz ela meio que dividido com o urologista. Ela é uma das criadoras de Metatron. Já que os robôs foram feitos em um tempo onde não havia tanta tecnologia assim, tanto que dá pra ver que os corpos deles são feitos meio que com outros tipos de coisas, são feitos meio que de sucatas, digamos que eles no mundo robota não são muito bem... Eles não tinham muita tecnologia nesse tempo, não havia televisão como há no Undertale, então ninguém assistia o show do Metatron pelas televisões. Metatron era um pouquinho mais clássico, ele fazia shows em teatros, ele fazia teatros e tudo mais, e ele preferia os palcos, ele andava em palcos, fazia autógrafos, e era conhecido por teatros incríveis, onde ele usava a maioria da parte dos robôs dele, né? Ele usava a maior parte do corpo robô dele para fazer incríveis shows de teatro. Então, pessoal, como no mundo robota, a Kara não morreu. Eu já falei mais de 30 vezes que a Kara não morreu no mundo robota, né? Ela teve a ajuda de o Metatron. Nenhum dos monstros foram muito maldosos com ela. Então o Metatron, em vez de ele atacar você no mundo robota, como ele faz, que ele diz que vai fazer o grande show dele, onde ele vai tentar atacar você, ele vai tentar matar você. Diferente no mundo robota, ele na verdade te convida para participar do show de teatro dele, onde ele vai te fazer uma estrela no subsolo. Você vai ser uma das pessoas que vão atuar ao lado dele no subsolo. Aí vocês fazem o grande show lá e tudo mais, Metatron te agradece e tudo mais. Nessa versão, o Metatron não é tão... Digamos que ele não é tão arrogante como no Undertale. Ele é mais calmo, é mais paciente e é mais... Sabe? Ele é mais de conversar. Quando você chega na casa, você finalmente consegue encontrar Kara, que é um dos robotas. Como eu disse, Kara acabou se tornando um robota.
Ela virou um robô e tudo mais, e ela fica na casa, ela conversa com você um pouco e tudo mais, e vocês só conversam, papo humano mesmo. E Ezreal, infelizmente, por outro lado, Ezreal é o Flowey neste momento. Você conhece ele como Flowey e tudo mais. E então, por Frisk tá carregando as antigas plantas dos antigos robotas, ela manja muito de como consertar um robota. Então ela decide fazer uma planta e tentar reconstruir o corpo antigo do Ezreal. Então ela consegue reconstruir o corpo do Ezreal, põe o núcleo de volta e tudo dá certo. Ezreal volta com seu corpo e agradece Frisk. E então Frisk continua sua jornada para conhecer realmente todos os robotas e continua até o castelo do rei do subsolo. Até que ela finalmente chega no castelo do rei do subsolo. O rei do subsolo, né, como sempre, Asgore não é nem um pouco, ele é muito diferente, já que, bem, ele jurou guerra aos humanos, então não vai ser fácil para ele. E quando o Ezreal for mostrar o corpo dele, né, durante a batalha contra o Ezreal vai lá e vai mostrar o corpo dele, falando que a Frisk é do bem, a Frisk remontou o antigo corpo dele, e ele agora tem um antigo corpo robota dele. Mas infelizmente Asgore é mais difícil de você convencer a ser amigo dele. Ele vai dizer ao Ezreal que o humano está iludindo ele, que o humano na verdade no mal, o humano só quer passar uma sensação do bem para assim o humano ir lá e descartar o Ezreal, matar o Ezreal e tudo mais, no corpo robota, o corpo robô do Ezreal e tudo mais. Então começa uma terrível luta, onde por sorte a maioria dos robotas chega para impedir tudo. A luta em si é muito longa e no final, finalmente a Toriel chega, e por o Asgore apenas ter jurado a guerra e acabado com alguns humanos, ele e a Toriel conseguem se reconciliar. O primeiro Undertale, onde ele e a Toriel se conseguem ficar um de bem com o outro. E eles voltam de pouco em pouco a ficarem juntos. Logo depois de todo mundo conseguir acalmar o Asgore, falar pro Asgore que você é do bem e tudo mais, e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, finalmente, ao lado de Frisk, os robotas saem do lixão e vão até o mundo humano. E a Frisk consegue, por sorte, mudar a cabeça dos humanos e encaixar os robotas na sociedade. E assim os robotas finalmente têm uma nova vida fora, longe do subsolo. Eles finalmente podem interagir com os humanos e andar por aí. E Ezreal com seu novo corpo. O primeiro Undertale onde a Kara continua, todo mundo continua feliz, né? E vivo. Isso é uma coisa boa. Infelizmente, é o primeiro Undertale onde a Kara continua, o Ezreal continua. Todo mundo ainda tá aí normalmente, né? Consegue um final feliz, 100%. E é isso. E lembrando, pessoal, essa história que eu contei é uma história que eu, juntando as peças do Understeam, como é o Understeam, eu juntei as peças de cada traço e pude recriar como seria mais ou menos a história, já que eu não consegui achar a história original e eu tô começando a achar que isso daqui é um conceito, na verdade, que a autora só passou poucas coisas, tipo Dance Tale, que Dance Tale é mais um conceito de universo, não tem a história em si. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da história de Understeam, deixa um like, se inscreve no canal. Se vocês não gostaram, comenta aí o que eu posso estar melhorando. Então é isso por hoje, até mais e tchau!